Google, Microsoft, Amazon. Entenda por que as Big Techs continuam demitindo em massa. Em questão de 3 meses, grandes empresas de tecnologia cortaram mais de 62 mil postos de trabalho, conforme apurou a CNN. Ao longo do ano de 2022, o número de demissões em todo o setor chega a 150 mil pixels. Na manhã de sexta-feira, dia 20, a Alphabet, controladora do Google, anunciou o corte de 12 mil empregos, ou 6% da folha de trabalho, para redução de custo. A Microsoft, na quarta-feira, dia 18, também ceifou cerca de 10 mil postos para a contenção de gastos. Os anúncios vêm da esteira de uma série de outras demissões em massa nas maiores empresas de tecnologia do mundo, as chamadas Big Techs, que em um período de 3 meses cortaram 62 mil postos de trabalho, conforme apurou a CNN. Ao longo do ano de 2022, o número em todo o setor chega a 150 mil, de acordo com o site de rastreamento layoffs.fyi. E segundo a empresa Schellinger Gleichmann, representa um aumento de 649% em relação ao volume de demissões do setor em 2021. A conta além do Alphabet, Microsoft inclui Amazon, Meta, empresa mãe do Facebook, Twitter e Salesforce, ainda que cada um tenha suas próprias razões e a simultaneidade de demissões em massa sendo um alerta para como as condições macroeconômicas estão afetando algumas das maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo. Para especialistas, as Big Techs experimentaram um cenário favorável no último ano, principalmente com a pandemia, por conta do isolamento social, com empresas buscando maior presença digital. Pós-pandemia e guerra. Após esses anos de mudanças, o cenário pós-pandêmico é outro. O aumento dos preços causados pela quebra das cadeias globais e a guerra na Ucrânia, somado ao aumento das taxas de juros pelos bancos centrais ao redor do mundo, impactou o setor de tecnologia. É o que explica Rafael Nobre, analista internacional da XP. Os apertos monetários acabam causando uma desaceleração econômica. Muitos países ou regiões hoje já estão até mesmo com o risco de entrar em recessão. Esta desaceleração é refletida diretamente nos balanços destas empresas, que acabam sofrendo com queda de receita e atualmente ainda têm o agravante da inflação que causa aumento dos custos. De uma forma ou de outra, todas essas grandes empresas de tecnologia foram beneficiadas pela tendência de maior digitalização causada pela pandemia Nobre. Com a curva de desempenho em ascensão, a grande maioria das empresas engatou em um ritmo de contratações em massa. A meta é emblemática nesse sentido. Depois de aumentar significativamente os investimentos da empresa numa onda de otimismo causado pelos bons números da pandemia, o senhor Mark Zuckerberg chegou a enviar uma mensagem aos funcionários dizendo que assumia a responsabilidade pelo erro de cálculo que levou à demissão de 3% da força de trabalho, mais de 11 mil funcionários. Não apenas o comércio online voltou a tendências anteriores, mas a desaceleração macroeconômica, o aumento da concorrência e a perda de anúncios fizeram com que a nossa receita fosse muito menor do que eu esperava, disse o bilionário do comércio do mês de novembro do ano passado. O boom da pandemia acabou. A inflação disparou de modo global e com as políticas monetárias dos Estados Unidos e da Europa mais apertadas, grandes empresas estão refletindo essa desaceleração da economia, explica Nobre. O fato das Big Techs terem sede nos Estados Unidos também entra na conta. De acordo com Nobre, o consenso entre analistas de mercado é de cerca de 65% de chance da economia norte-americana entrar em recessão em 2023. Caso essa previsão se materialize, um cenário complexo para todas as empresas se instala.
e não só as gigantes de tecnologia. O atual patamar de juros dos Estados Unidos pode empurrar a maior economia do mundo a uma recessão. Esperamos que ela seja leve, mas até o pico da taxa ser atingido pela Federal Reserve System e os efeitos dela serem sentidos na economia, é difícil prever se 2023 também vai comportar uma recuperação. Olhando especificamente para as Big Techs, o movimento é de normalização do período de economia desacelerada em que as empresas miram redução de custos para manter a rentabilidade e a saúde financeira durante turbulências. Das grandes só falta a Apple, mas tudo indica que ela vai ser afetada também, acrescenta. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, lembra que as Big Techs dependem de licença de software ou de anunciantes, áreas que foram impactadas com a retomada de atividades presenciais e as flexibilizações das medidas restritivas anunciadas. Acima de tudo, estão parecendo cada vez mais com empresas padrão. As Big Techs tiveram uma dominância gigante da Bolsa Americana, especialmente ao longo dos anos 2020 e 2021, e agora elas enfrentam as mesmas questões das demais empresas. Elas sempre foram tratadas como se fosse uma categoria absolutamente à parte, e agora a realidade bateu e estão tendo que fazer estes ajustes, resume Arthur Igreja. Mais um novo normal? Se 2022 foi o ano em que bons tempos terminaram para essas empresas de tecnologia, 2023 já está se preparando para ser o ano em que as pessoas dessas empresas se preparam para o quanto as coisas podem piorar. O caminho de 2023, os temores da recessão e as incertezas econômicas ainda pesam muito da mente dos consumidores e formuladores de política, e espera-se que os aumentos das taxas de juros continuem. Além disso, o número crescente de emissões também pode dar a certas empresas de tecnologia alguma cobertura para tomar medidas mais severas para cortar custos agora do que poderiam ser feitos de outras formas. Na visão de Júlio Bornelli, CEO da Startse, Escola Internacional de Negócios, o contexto também pode ser resumido pela máxima: nunca desperdice oportunidade em uma crise. Todas elas perderam rentabilidade nos últimos 2 trimestres, é verdade. As demissões são em parte por causa desses reajustes ao cenário econômico global, com a perda de margens de lucro, mas não podemos destacar o novo crescente de inteligência artificial nas empresas, diz ele em entrevistas. É provável, segundo ele, que parte desses movimentos, principalmente da Microsoft e Google, sejam também impulsionados por uma substituição de força de trabalho humano por algoritmos de grande eficiência. Sempre existe ali alguma substituição de algumas funções por algoritmos de inteligência artificial. Já vemos o uso disseminado de chatbots, posts, imagens e textos publicitários criados por inteligência artificial, reticência. Um monte de aplicações práticas já estão acontecendo de fato agora. As demissões em massa podem criar um novo equilíbrio nas estruturas das grandes empresas à medida que o enxugamento e otimização de gastos pode se tornar uma realidade inscrita em cláusula pétrea. As empresas estão em busca de estruturas eficientes que favoreçam as margens de lucro e nada contra aquela ideia de crescimento a qualquer custo, diz Nobre. Daqui para frente, essa deve ser a grande prioridade. O mercado, em respostas, aparenta estar reagindo bem ao novo normal. Após o anúncio de corte de 6% da força de trabalho, as ações da Alphabet estavam em alta em 4,67% da Nasdaq até as 14 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Isso é sinal de que o mercado entende que a Alphabet consegue enxugar custos, provavelmente vai se tornar mais eficiente operacionalmente e vai crescer, resume Guilherme Zanin, analista da Avenue, com informações de Catherine Torbequeda,
do CNN Business e Pedro Zanatti da CNN.